Salve, salve amigos do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que é essa hospedagem aqui, ó, Art7 Hostel aqui em Madrid. Estou hospedado, vamos andando aqui, eu tô aqui hospedado nesse hostel, tá? E o vídeo de hoje, o objetivo é mostrar para vocês, eu vou começar andando aqui pelo quarteirão em volta do hostel para mostrar para vocês o que tem. Eu fiz um vídeo passado mostrando como vim do aeroporto para cá, né? Soltei justamente na praça de metrô aqui, do ponto de metrô Tirso de Molina, que fica logo ali em frente. A gente vai passar, quando eu der a volta no quarteirão aqui, a gente vai passar bem em frente ali. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a hospedagem para vocês. Não foi tão barato, né? Mas fica muito bem localizado aqui no centro de Madrid, com metrô próximo, um restaurante, tem supermercado. Então assim, é um hostel muito bem localizado e espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Aqui na parte de trás tem uma agência de turismo aqui, ó, que vende tour, né, e bilhetes, tickets, né? Então, ou seja, se você quiser comprar passeio, né, aqui por Madrid, tem essa possibilidade da agência física aqui. Eu prefiro comprar pelo aplicativo Get Your Guide, sempre deu certo e nunca tive problema com questão de negócio de passeio, esse tipo de coisa. Pode ver que é bem bonito aqui. Agora a gente vai começar a entrar aqui na rua de trás. Aqui na rua de trás do hostel tem alguns restaurantes aqui. Vou mandando aqui para frente, vou mostrando para vocês. Tá um friozinho, aproximadamente 13 graus aí. Aqui, ó, tem um restaurante aqui, ó, tem um italiano, parece. Ou seja, é a opção de comida, né? Vamos andando mais aqui para frente, que eu vi no Google Maps que aqui nessa rua de trás aqui tem restaurante asiático também. Para quem gostar de comida asiática, aqui também tem. Mais um pouco aqui para frente tem esse negócio aqui de kebab, para quem gosta. Eu já experimentei, é gostoso. Não aqui, em outro lugar, né? Mas é gostoso. Para quem chegar aqui de noite, né, de repente tiver com muita fome e gostar, pode vir aqui na rua de trás e comer. E aqui está o restaurante asiático, ó. Aqui na rua de trás que eu vi no Google. Aqui, ó, Asian Street Food. Para quem gostar, é mais uma opção de comida que tem aqui. Ali do outro lado, bem em frente, tem a cafeteria, para quem quiser tomar café da manhã. Então tem algumas coisas aqui interessantes nessa rua de trás do hostel aqui. Já do lado da cafeteria tem uma pizzaria. Mais uma opção de comida rápida aí. Se chegar tarde aqui da noite no hostel, se chegar com fome, pode vir aqui na rua de trás e comer uma pizza. Mas aqui na frente, para quem precisar sacar dinheiro, tem caixa ATM. Ali, ó, ali do outro lado da rua, um pouquinho mais à frente da pizzaria. Agora tem que prestar atenção em relação às taxas de saque, né? Tem que verificar isso aí junto ao seu cartão de débito internacional ou de crédito, a questão das taxas. Mas aqui na esquina, ó, tem mais opções para comer lá, chocolate, café. Então assim, muito bem localizado esse hostel aqui, tá? Ali do outro lado da rua tá a saída do metrô Tirso de Molina. Então eu já fiz vídeo mostrando como que vem do aeroporto para cá, tá aí no canal. Aproveito e peço para se inscreverem no canal, deixar seu like no vídeo e comenta aqui embaixo o que você está achando da localização desse hostel aqui. Andando aqui paralelo à praça, onde vocês vão descer do metrô, uma das coisas que me fizeram reservar esse hostel aqui foi justamente ter esse supermercado que está aqui na frente, chamado Lidl, e o lá da frente na esquina, que eu vou passar por lá e vou mostrar para vocês, que é o Carrefour Express.
Esses supermercados aqui, para quem gosta de viajar de forma bem econômica, esses supermercados são uma mão na roda, porque aqui eles vendem comida semi-pronta, aquelas comidas que você pega e coloca no micro-ondas para esquentar, e são bem baratinhos, né? Então, isso aí ajuda bastante para viajante econômico, que nem eu. E um fato curioso que não é só viajante que frequenta esses supermercados, não. Os europeus também estão fazendo compras nesses supermercados, porque é uma mão na roda. Por exemplo, você chega ali e compra um frango assado inteiro por 5, 6 euros. Uma coisa que num menu aqui principal, eu já estou vendo nessa caminhada que eu já dei aqui para Madrid, está girando em torno de 15 a 17 euros. O menu principal, que vem uma entrada, vem um prato principal, né, vem mais uma bebida. Então você compra um frango desse, aqui o Carrefour, por exemplo, 24 horas, né, que ele fica aberto. E aqui já é a calçada da hospedagem. Então, para quem viaja de forma econômica, esses supermercados são a mão na roda. Claro que você não vai comer todos os dias, né? Você não vai deixar de experimentar comidas locais para ficar comprando comida de supermercado e esquentando em micro-ondas. Mas você precisa ter o equilíbrio ali. Estou falando para quem viaja de forma econômica, né? Quem viaja de forma econômica precisa ter um equilíbrio ali. Um dia você vai e come num restaurante melhorzinho, no outro você segura um pouco a onda em relação ao orçamento e come mais baratinho, e assim você vai economizando durante a viagem. Obviamente que eu estou falando de um perfil de viagem longa, que nem eu estou fazendo, que nem mochilão. Viagem curta de 7 a 15 dias, aí dá para comer em restaurante tranquilo, só se planejar aí para trazer a quantidade de dinheiro certinho aí, exigido, né, para entrar na Europa e comer nos restaurantes normais. Mas para perfil de viajante longo, mochilão, 3, 4 meses, aí tem que administrar melhor o orçamento aí. Já estou aqui dentro do quarto, vou falar baixinho para não incomodar. O quarto aqui, ele é estilo cápsula. Olha aqui, ó. São 6 cápsulas, ou seja, são 6 pessoas que ficam aqui dentro, dormitório. Cada cápsula tem o seu armário com um cartãozinho, né? E aí tem um espaço para botar a mala aqui do lado. Estou aproveitando que não tem ninguém aqui para gravar. Tem um ar-condicionado é bom. E você não pode perder o cartão, que é o cartão que abre a porta da cápsula e o ar-condicionado lá. É o cartão que abre a porta da cápsula e que liga a luz também. Então não pode perder o cartão. Agora eu vou andar da porta do quarto aqui até a recepção lá na frente para mostrar a parte interna do hostel aqui, ó. Acabei de passar pela porta do meu quarto. Aqui são outros dormitórios que tem. Vou andando aqui, ó. Logo aqui tem o banheiro feminino. Porta do banheiro feminino. E do lado onde tem a placa do Robocop aqui, a porta do banheiro masculino. Daqui a pouco eu filmo o banheiro masculino para vocês. Vamos andando aqui para a parte da frente do hostel. O hostel é bem legal. As cápsulas é confortável na cápsula. Então, pela localização, vale a pena. Essa escadinha aqui vai dar para a cozinha. Vou mostrar para vocês daqui a pouco a cozinha. E aqui a gente está chegando na recepção aqui do hostel, onde tem essa geladeira aqui com bebidas, snacks. Aqui é a parte da frente do hostel. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do banheiro masculino aqui. O banheiro feminino tem o mesmo perfil, tá? Então aqui tem secador de mão, secador de cabelo. No caso do banheiro feminino não tem mictório, né? Tudo bem limpinho. Os chuveiros ficam mais ali pro cantinho ali. Vou mostrar para vocês aqui. O chuveiro fica para cá, ó,
fundo do banheiro. Aqui pro fundo, ó. Essas portinhas aqui, tem um banquinho que dá para colocar essas coisas para tomar banho. Aqui tem um aviso aqui, para não deixar essas coisas no banheiro. E aqui é a parte do chuveiro e tem água quente também. Já estou aqui na entrada da cozinha do hostel. Vamos descendo na escadinha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que isso que é o diferencial de você ficar num hostel desse. Quem não gosta de ficar em dormitório ou não tem um perfil, você pode até ficar num quarto privativo. Mas para quem quer economizar, você ficar num hostel com cozinha é muito bom. Por quê? Aqui, ó, por exemplo, aqui é a cozinha do hostel. Então, na cozinha, você tem como você cozinhar, fazer sua própria comida, ir naqueles mercados que eu mostrei para vocês, né, Lidl, Carrefour Express, comprar comida semi-pronta, comprar café da manhã aqui, ó. Por exemplo, tem micro-ondas, aqui, talher, um copo aqui, é o lugar onde põe as coisas sujas, tem torradeira, chaleira, eles disponibilizam aqui, ó, café, água, aqui, ó, os copos limpos ficam aqui. Então, isso é para economizar uma mão na roda. A única coisa que eu acho ruim desse hostel aqui é a geladeira, que é pequena, tá vendo? Aqui, ó, frigobar, bem pequeno. E você precisa colocar, tá vendo aqui? Você precisa colocar o seu nome. Aqui eles disponibilizam aqui, ó, adesivo, né, e caneta para você colocar o nome na sua comida. Esse frigobar aqui é pequeno para o tamanho do hostel. Eu acho que tinha que ser uma geladeira maior. É um ponto negativo aí que eu destaco desse hostel aqui. Aqui para o fundo tem esse painel aqui cheio de panfletos de passeio, né? Do que fazer aqui em Madrid. Aqui tem a questão da lixeira aqui que precisa separar, né? Tem a questão de reciclagem de lixo aqui. Tem um banheiro aqui. Tem lava aqui, você pode lavar sua roupa também, lavar e secar. Obviamente que tem um custo, é isso, né? Aqui a secadora em cima e a lavadora aqui embaixo. Aqui, ó. Então, existe essa possibilidade também. Isso é importante para quem faz viagens longas, né? Aqui tem é tipo um aviso, né? Mostrando como que se paga a questão de lavar roupa aqui. Aqui tem um banheiro, que aqui diz que é masculino, mas eu já vi mulher entrar aqui, então acredito que possa usar também. E mais aqui, desse outro lado aqui, tem como se fosse uma área de convivência, um bar, né, que nem diz a plaquinha aqui, mas sempre fica vazio. Nunca vi ninguém aqui, a não ser umas duas pessoas que botaram o notebook aqui para trabalhar. Esse foi o vídeo de hoje. Recomendo esse hostel aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.